Excelentíssimos oradores desta conferência, excelentíssimos consócios e convidados, muito boa tarde. Por generosa incumbência do Sr. Presidente do Grêmio Literário do Conselho Diretor, do qual tenho a honra também de fazer parte, dou-vos as boas-vindas ao Grêmio Literário e, do mesmo passo, agradeço o privilégio da vossa presença. Ao longo dos anos, o Grêmio Literário tem cumprido o desígnio que ficou traçado na Carta Régia Fundacional pela mão de Dona Maria II em abril de 1846. Aí se podia ler que a finalidade desta associação era a cultura e que pela ilustração intelectual deveria ela concorrer para o aperfeiçoamento moral de toda a nação. Por estas belas salas onde estamos, desfilaram ao longo de quase 2 séculos as elites culturais, históricas, científicas, políticas e sociais de Portugal e do mundo. Vivemos hoje uma tripla crise planetária, com a perda acentuada da biodiversidade, a crise climática e a poluição da água, dos solos, etc., a qual configura uma ameaça existencial à humanidade. A trajetória das emissões está a divergir das metas do Acordo de Paris, como todos sabemos, e as dinâmicas geopolíticas, comerciais e económicas parecem relegar para um segundo plano a necessidade de um desenvolvimento sustentável. Para debater este importante assunto, o Grêmio Literário e o Clube de Lisboa promovem uma conferência aberta aos associados e ao público em geral sobre o tema Ambiente e Alterações Climáticas, entre políticas e tecnologia. Serão oradores Khalil Khoury, filho, Chief Executive Officer e fundador da Partner Desenvolvimento, Francisco Ferreira, Presidente da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, Lucila de Almeida, coordenadora da nova Green Lab. A crise climática é um tema que não pode ser negligenciado pela política nacional ou internacional, dados os efeitos negativos que já se fazem sentir em diversas reuniões e regiões do globo. Há mais de 20 anos, pai 25, que o meu estimado amigo, professor Filipe Duarte Santos, geofísico e professor universitário com quem convivi muitos anos enquanto fui vice-reitor e pró-reitor da Universidade de Lisboa, conhecido pelo seu trabalho de investigação na área das ciências do ambiente, me falava da sua grande preocupação e daquilo que ele considerava que iria a ser uma desgraça no futuro, as alterações climáticas. A responsabilidade de reverter estas consequências ambientais cabe a todos, governantes e público em geral, se queremos ter esperança num futuro sustentável. Estimados amigos, vivemos tempos difíceis, estranhos e instáveis. Hesitamos entre a inquietação e a vontade de manter o ânimo, entre a revolta e a firmeza, para superar os problemas que nos consomem. Contudo, não é recomendável perder a cabeça, pois faz muita falta a quem sem ela fica e de pouco aproveita a quem a encontra. Em anos assim, é preciso valorizar e proteger as pessoas, estimar e preservar os nossos valores, através da consolidação do nosso discernimento e da nossa erudição, com o lugar determinante da sapiência, no controle, condução e forma de viver dos povos. O cultivo científico dos saberes tornou-se, no mundo de hoje, um dos importantes pilares da soberania. Como sempre, o Grêmio Literário está bem consciente da premência de debater os assuntos importantes que estão na primeira linha da sobrevivência humana. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Muito boa tarde, o meu nome é António Neves, sou jornalista da agência Lusa. Dou as boas-vindas a todos a este espaço que vamos ter nestas próximas 2 horas. Quero agradecer ao Clube de Lisboa e ao Grêmio Literário por terem organizado esta tarde e agradecer-vos a todos por dispensarem um pouco do vosso tempo para virmos ouvir e virmos falar de temas que são com certeza importantes para todos. Políticas e tecnologia. O Khalil Khoury, filho, como o Dr. António Tavares já apresentou, tem formação de engenharia civil, esteve ligado a projetos de grande envergadura de todo o tipo,
Lance-lhe a pergunta, nesta altura, o seu país, o Brasil, está num ponto charneira a saltar para um desenvolvimento que se quer, enfim, de grande escala e, ao mesmo tempo, ter que conservar o que vulgarmente se chama o pulmão do planeta, a Amazónia. Como é? Esses grandes projetos, as estradas, as pontes, os aeroportos de que precisamos no futuro, já têm a sustentabilidade como orientação para serem construídos? Tá bem. Bom, começamos com essa pergunta, né? Então, aproveito, antes de mais nada, agradecer o convite do Clube de Lisboa, na pessoa do Dr. Fernando Jorge Cardoso, agradecer a hospitalidade do Grêmio Literário, um lugar inspirador, né? Muito bonito e histórico, e a presença dos senhores e senhoras, e a sua pergunta, né? Se nós, e também cumprimentar meus colegas aqui de debate. Mas a sua pergunta é muito procedente, mas eu teria uma resposta muito rápida e depois faria uma resposta com um pouquinho de detalhe. A resposta muito rápida é de que, no que diz respeito à Amazônia, o Brasil tem plena consciência da sua relevância e isso vem evoluindo até no sentido da relevância para o planeta, porque as chuvas no planeta, o regime climático do planeta passa pelas florestas como a Amazônia, como a floresta do Congo e a floresta da Indonésia. São as grandes florestas do planeta. E a Amazônia ela não faz parte do projeto de expansão e crescimento do Brasil, exceto pelo lado do cuidado e também da preservação, mas não a preservação como um santuário intocado, porque a gente percebeu que isso não deu bom resultado, mas sim porque nós temos 30 milhões de pessoas que moram na região da Amazônia. E essas pessoas precisam viver, né? Essas pessoas precisam economicamente estar inseridas. Então, o projeto de país para a Amazônia é um projeto, primeiro, com o cuidado e a preservação da Amazônia, mas de um aproveitamento sustentável na Amazônia em termos da bioeconomia, da busca de biocompósitos para fármacos, para processos de desenvolvimento de novos produtos, novos remédios, né? E também há uma questão de alguns produtos para a cadeia alimentar, como a gente já vê. E tem tido, eu vejo, aqui mesmo em Lisboa ontem, eu estava caminhando e vi uma casa de lanches e tal, que tem o nome da Amazônia e tem açaí, né? O açaí está no mundo inteiro, mas a Amazônia tem muito mais do que açaí e a gente tem procurado um programa muito importante. E mesmo nessa Conferência do Clima, o Brasil vai ter oportunidade de mostrar o que tem de projetos para a Amazônia em termos de aproveitamento, de proteção e aproveitamento para uma bioeconomia, vamos dizer. Então, os aeroportos, as estradas, elas estão no resto do Brasil, é muito grande, né? É muito grande. E então, a gente não vê problema, por exemplo, para a agricultura. O que nós temos hoje de área agriculturável é mais do que o suficiente para continuar, e com a produtividade que a gente vem alcançando, para continuar atendendo a demanda do globo, né? Inclusive com a demanda crescente. E não faz parte de nenhum processo, vamos dizer, vamos negociar mais 10% da Amazônia, 15% da Amazônia para produzir mais. Não está nessa rota. Não há esse perigo não há. A única coisa que tem de problema na Amazônia, e isso a gente tem que deixar claro, e que precisa da colaboração do mundo, não é? Que é a questão do crime, né? Nós temos uma cunha de crime organizado na Amazônia e que o governo tem feito um trabalho grande. Esse crime organizado tem algumas vertentes, mas todas fazendo parte do mesmo sistema que acaba indo na lavagem de dinheiro e na sustentação de uma atividade fora da lei. Mas tem o garimpo, que a gente chama de garimpo porque originalmente era o garimpo, mas é uma mineração já, porque é uma indústria que se implanta, né, de forma clandestina.
aproveitando as reservas indígenas, aproveitando áreas protegidas e se infiltram na Amazônia. A Amazônia, se eu sobrevoar, você não vê nada do que está acontecendo lá embaixo. As árvores são muito altas, são muito grandes, a cobertura vegetal é quase que uma proteção para você poder ter debaixo daquelas árvores atividades. Mas a atividade, por exemplo, de mineração, de garimpo, né, é uma atividade que tem uma participação da ilegalidade muito grande. A parte de madeiras também tem, então tem corte de madeira, mas vem diminuindo drasticamente por conta de... Hoje a gente tem muito satélite, drone, a gente consegue controlar e saber onde está acontecendo e atuar. Mas tem drogas, né? Tem a questão de drogas, tudo aquilo que a Colômbia conseguiu tirar de drogas. A Colômbia também tem a Amazônia. A Amazônia está no Peru, está na Colômbia, está no Equador, né? São 9 países, inclusive um francês, né? Que é a Guiana. Nós temos fronteira com a França, né? E é engraçado isso, mas é verdade, né? A gente precisa de um apoio internacional grande, porque não se trata só do produto, né? Se trata também da receptação desse produto, e aí o mercado na Ásia, o mercado na Europa, o mercado nos Estados Unidos, tem áreas que absorvem isso. Uma coisa que o governo fez bem recente, que vai dar um efeito enorme, e já está dando, é na questão do garimpo do ouro. O Banco Central abaixou uma regulamentação muito rígida para a comprovação da origem do ouro, para poder entrar no mercado legal. Porque entrava muito pelo lado do garimpo, existia, acreditem, mas existia uma condição de declaração, de autodeclaração do garimpeiro que fala, esse ouro fui eu que explorei. E isso tinha fé pública. E aí esse ouro podia ser comercializado, podia ser internalizado no sistema financeiro e estar uma barra na Suíça, ou estar numa joalheria em Nova York. Mas agora, depois de muito trabalho, nós estamos com uma legislação muito rígida. E isso, eu diria que vai eliminar essa questão do garimpo do ouro, que era um dos garimpos mais fortes ali na região da Amazônia. A madeira a gente está lutando para controlar, porque já é uma coisa de maior visão, visibilidade. Quando você desmata, aparece, né? Aí você vai abrir uma clareira, vai abrir um buraco. E a questão das drogas faz parte de um processo internacional que vem aí de muito tempo e que, infelizmente, não acabou, né? Esse é o problema maior que a gente tem na Amazônia, não tem nenhum outro problema. Olhando para este setor das infraestruturas, a sua atividade nos últimos anos também tem sido de consultoria nesta área. Entende que esta indústria das empresas que fazem estes grandes projetos já tem a sustentabilidade e o ambiente em mente? Já se fazem projetos que constituem uma agressão menor para o ambiente? Seguramente. As legislações, porque nós temos uma legislação federal, mas nós temos legislações dos estados também que compõem a federação. E as legislações estaduais são muito rigorosas e as empresas elas seguem eu diria uma rotina e protocolos bastante atualizados e eu diria com muito cuidado. Eu trabalhei na África, por exemplo, e eu ficava um pouco impressionado com algumas coisas que possivelmente aconteceram no Brasil no passado. De você derrubar árvore, jogar no rio, ou entulho, né, no córrego. Então, nós não temos como fazer isso, não. A fiscalização é muito dura. Então, respondendo de uma forma objetiva e conceitual, a nossa área de infraestrutura, qualquer obra, qualquer projeto é bastante regulamentado. Assim como a própria agricultura, no sentido do nosso Código Florestal, as reservas são bastante fiscalizadas, a ponto de que a gente tem, inclusive, um certo ruído interno de pressões daqueles que são fiscalizados, que reclamam que a fiscalização é um pouco rigorosa demais, né? E aí, é claro, sempre que a gente tem um modelo de fiscalização, você tem o fiscal, né? Faz parte do modelo. Aí, muitas vezes, tem alguns seres humanos, né, por uma questão de comportamento, que ele se sente o dono de tudo. Então, a legislação
é correta e tem uma orientação, mas o fiscal pode muitas vezes exceder na sua atitude e segurar um projeto que gera uma quantidade enorme de impostos futuros, gera empregos e gera desenvolvimento e atende uma demanda, uma necessidade, um projeto que está autorizado. E aí um fiscal às vezes atrapalha, então tem esse ruído, mas eu diria que como mainstream, né, o caminho funciona e tem funcionado muito bem. Muito bem. Mais uma coisa que a gente vê, e essa conferência vai ajudar. Tem uma grande preocupação que eu vejo, eu fiz parte de um think tank na Noruega sobre sustentabilidade durante uns 3, 4 anos, antes da pandemia. E depois da pandemia se desarticulou. E eu me lembro, uma das preocupações era o Brasil vai produzir biocombustível com a cana, não é? Vai afetar a produção de alimentos. Não afeta, porque a nossa quantidade diária é suficiente e esse convívio é absolutamente economicamente equilibrado. Depois, para fazer o biocombustível precisa desmatar. Não precisa desmatar. Aliás, uma das coisas que o Brasil tem, que eu acho que pode ajudar e muito na agenda de recuperação e recomposição das condições do planeta, o Brasil tem áreas desmatadas, que foram desmatadas, sem dúvida, com a filosofia anterior, quando essas regras não estavam ainda muito claras, né? Não vamos nos esquecer que há 30 anos, se a gente voltar no relógio, não se falava em sustentabilidade. Se a gente voltar 15 anos, não precisa ser 30, 15 ou até 10, ainda tinha discussão se a questão climática era de origem do homem, né? E se era antropogênica, não é isso? Antropocêntrica. E essa discussão já é superada. Hoje não há dúvida que a atividade econômica, a atividade humana tem feito esse impacto, mas não se sabia, né? Nós temos muitas áreas desmatadas, que foram desmatadas para a criação de gado, foram desmatadas para tirar madeira, é coisa grande. E que agora o governo, e mais principalmente o setor privado, está entrando com projetos gigantescos de reflorestamento, de recuperação de áreas desmatadas, porque a gente não precisa dessa área para a agricultura, nem para o biocombustível. São áreas que podem voltar até a floresta. Agora, pelo menos essa é a minha doutrina, é minha convicção. Essa nova floresta, ela vai ser melhor se a gente conseguir fazer um manejo sustentável naquela floresta. Pode fazer até uma agricultura, uma pecuária, combinado com a floresta, que aí a gente começa a ter um círculo virtuoso da natureza, que a agricultura ajuda a floresta ajuda a agricultura, a pecuária, tudo na sua devida medida, né? A pecuária acaba sendo um fator muito bom, porque afofa o solo e você usa o dejeto para gerar energia. Tem todo um círculo, né, que é mais ou menos tentando seguir o que a natureza faz. Porque se a gente deixar a natureza sozinha, ela recupera. Nós temos áreas de floresta hoje que foram desmatadas e que, se você for lá e não for um biólogo, alguém muito, muito rigoroso, acha que já está recuperada, porque a própria natureza vai nascendo, né? Tem sol, tem umidade, tem chuva, tem o solo e vai. Muito obrigado. Professora Lucila de Almeida, professora auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade Nova. Associada, peço desculpa. Professora, como dizia o Khalil, pegando aqui nesta ideia, a sustentabilidade é uma ideia que tem feito caminho na consciência pública e com certeza também na consciência dos legisladores. Assistimos a progresso neste campo, o ordenamento jurídico vai refletindo melhor esta preocupação com a sustentabilidade e o ambiente? Obrigada, Antônio. Obrigada pelo convite. Obrigada, sobretudo, ao professor Fernando, pelo gentil convite, e pelo professor Ivo também, pela recomendação do meu nome. Quando eu recebi o convite para falar sobre tecnologia e escolhas políticas, eu pensei, bem, eu vou como jurista porque eu acho que eu tenho algo a dizer nessa situação. E qual é o papel do direito nas escolhas políticas e onde é que entra o debate, exatamente falando um pouco sobre a evolução e os tempos.
quando nós falamos, e aqui eu estou falando no universo do direito europeu, muito embora seja brasileira, fale português brasileiro, mas há 20 anos eu sou erradicada, minha educação é na União Europeia, eu sou professora do Instituto Universitário Europeu, por isso, perdoem-me os brasileiros e a minha origem, mas o meu conhecimento do direito brasileiro se limita à minha curiosidade, não chega a nível de ciência. Dito isso, qual seria a relação da tecnologia com o direito? Pensamos aqui, sobretudo, no papel da União Europeia. E falar sobre isso é importante, e exatamente sobre a evolução histórica, seria importante dividir em 3 fases, que fica mais fácil para a audiência entender quais foram as alterações, de onde é que a gente vê, onde é que a gente está hoje. Então, se nós discutimos sobre o papel do direito, especificamente, sobretudo na União Europeia e o direito internacional, quando se trata sobre a escolha de tecnológicas num sentido de transição tecnológica, se existia muito pouco a nível transnacional até 2010. O que se houve, sim, sobretudo a nível constitucional. Aqui, obviamente, não podemos ignorar o papel das Nações Unidas, na década de 70, com a Conferência de Estocolmo, com todas as declarações que houveram, com a grande sensibilização política na importância da proteção ambiental. E o que essa sensibilização política gerou como consequência transformações constitucionais. Diga-se de passagem, a própria Constituição portuguesa teve uma grande influência dessas declarações, incluindo um artigo extremamente revolucionário à época sobre o direito do ambiente aos cidadãos, e isso é glorificável. Mas até o momento nada se falava sobre escolhas tecnológicas nessa transição, porque até então se imperava o princípio da soberania dos Estados sobre a escolha dos recursos naturais. E quando nós falamos de tecnologia, sobretudo no setor de energia, está literalmente associada à escolha dos recursos naturais. Então, a partir do momento que há um princípio onde os Estados têm a soberania na utilização dos recursos naturais, ele é interpretado de uma forma tal que os Estados têm a sua soberania para decidir sua matriz energética. E sempre foi interpretado dessa forma. E a matriz energética se diz que o Estado tem sua soberania para decidir se a energia vem de carvão, se a energia vem de uma fonte radioativa, se a energia vem de renovável, de solares e wind. E isso vem passando por uma transição rápida, sobretudo na União Europeia. Então, se pegamos até antes de 2010, e aqui tratando especificamente sobre o que foi inserido no Tratado de Lisboa, aqui o Tratado de Lisboa sendo assinado em 2007, ainda se há, no artigo 194, parágrafo 2, uma explícita referência à soberania dos Estados sobre a escolha dos seus recursos naturais. Mas ali, já em 2007, você já havia o quê? O protocolo de Kyoto, já havia o quê? O relatório do IPCC, confirmando o que o Dr. Cury falou sobre a confirmação da fonte antropológica. Então, esse foi o primeiro momento. E como limitar e como alterar essa autonomia dos Estados, da escolha da tecnologia, para fazer com que haja uma harmonização, ou pelo menos que todos os Estados-membros andem no mesmo patamar com relação à transição, não foi fácil. Primeiro se passou por 2 caminhos. Então, primeiro se observa um momento, sobretudo em 2010, onde há o início das primeiras diretivas a nível de legislação secundária, estabelecendo objetivos para os Estados-membros alcançar os seus objetivos na transição, tanto climática como energética. Aqui eu estou falando do 2020. Se estabeleceu as metas de 20% para os setores renováveis, 20% para os setores climáticos, para redução de emissões. Ali já foi uma grande revolução, porque pela primeira vez a União Europeia estabelece, de uma forma mais genérica, uma obrigação dos Estados-membros fazer a sua transição e, assim, estabelecer uma interpretação mais rasa do que seria a soberania dos Estados na escolha dos seus recursos naturais. E isso não foi trivial. Tanto que o resultado dessas legislações, obviamente a justiça não é lenta, se vê numa disputa entre a Comissão e a Polônia, onde a Polônia questiona o Emission Trade Schemes. Ela questiona o Emission Trade Schemes como um instrumento que limita a soberania dos seus estados, do seu Estado na escolha dos recursos naturais, sobretudo levando em consideração que a Polônia é um grande produtor de energia através do carvão. E ela questiona. E pela primeira vez a Comissão Europeia interpreta o Tribunal de Justiça Europeu interpreta o artigo 194, parágrafo 2, chegando à conclusão de que o procedimento legislativo ordinário seria, desculpa pela tecnicalidade, seria correto,
porque o artigo deveria ser interpretado de uma forma limitada quando se tratava sobre a transição energética. Ali foi um grande passo do Tribunal de Justiça a interpretar o artigo 194 e limitar a soberania dos Estados. Ali, eu acho que foi, concordo, foi o primeiro momento. O segundo momento é o que nós vivemos hoje com o European Green Deal, que não mais a União Europeia estabelece um limite de targets, um objetivo de alcançar um consumo maior de renováveis, mas ela determina o tipo de tecnologia especificamente que se deve fazer essa transição. E aqui se nota nas reformas que tiveram no Renewable Energy Direct, na Diretiva das Energias Renováveis, onde se estabelece um target não só para as energias renováveis, para a energia de substâncias, de combustíveis de combustão sintético, e aqui falamos aqui sobre hidrogênio, quando se tem 3 regulações, nem sequer diretivas, regulações sobre combustíveis terrestres, marítimos e de aviação, também tratando e trazendo a necessidade de fazer a transição, especificamente através de combustíveis sintéticos, especificamente, determinando que tecnologia essa transição deve ser feita. E aqui, qual é o fenômeno que você vê na política? Uma grande reação por trás de um discurso tratando sobre technological neutrality. É um termo que vem surgindo com alguns precedentes, perguntando, peraí, mas na União Europeia existe ou não existe um princípio da tecnologia, da neutralidade tecnológica? E a neutralidade tecnológica não é nada mais, nada menos do que um grande debate econômico, se até que ponto as políticas devem escolher que tipo de tecnologia será feita determinada transição, se deve ser o governo, ou se deve ser o mercado, ou se deve ser o governo para se escalar a tecnologia. Isso é um debate gigante na economia. Isso, nos Estados Unidos, há um grande debate sobre esse princípio, até que ponto, quais seriam os melhores meios para se promover a transição. E há um discurso político se a neutralidade tecnológica é um princípio europeu ou não. E, de fato, não é um princípio europeu. E isso tem que ser esclarecido em termos jurídicos e acadêmicos. Fizemos uma pesquisa no Instituto Universitário Europeu e na Nova School of Law, onde analisamos mais de 20 precedentes da Corte de Justiça que citam e fazem as referências à neutralidade tecnológica, peças legislativas, mais de 50 peças legislativas, e nenhum menciona como princípio. E agora, recentemente, há 2 semanas atrás, a Corte de Justiça fez finalmente uma decisão que aderiu, que teve que analisar substancialmente as perguntas da parte, e ela confirmou que neutralidade tecnológica, neutrality, desculpa pelos termos em inglês, acabamos Nova School of Law, não é à toa que trabalhamos mais em inglês, acaba que esse é o resultado. Não é um princípio jurídico, não é um princípio do direito europeu e não é um princípio que deve limitar a União Europeia na escolha tecnológica da forma da transição. Isso é uma informação importante que vamos publicar um artigo desses próximos meses com o resultado dessa pesquisa, e por isso eu pensei que eu teria algo a acrescentar nesse debate. Muito bem, obrigado. Francisco Ferreira é professor na Faculdade de Ciências da Universidade Nova, é o rosto e a voz da Zero, a organização não governamental mais ativa em Portugal nestas questões do ambiente. Francisco, já partilhámos várias maratonas em conferências do clima das Nações Unidas, estamos a caminhar rapidamente para a próxima, que vai ser no Brasil. Como é que está o estado da arte? Eu lembro-me de várias vezes, no dia seguinte, chegarmos à conclusão de que não tinha sido feito o suficiente, ou pelo menos aquilo que se esperava que fosse feito. Como é que estamos neste momento? Bem, também agradecer esta oportunidade de participação ao Clube de Lisboa, ao Grêmio Literário. Eu devo confessar que esta para mim é uma semana entusiasmante, porque realmente para alguém de Setúbal, apesar de estar próximo, foi a primeira vez que visitei o Museu da Cidade, num encontro que também tivemos recentemente, e agora também aqui o Grêmio Literário. Portanto, vou deixar de fazer férias fora de Lisboa, vou tornar-me um turista igual àqueles que cá dentro, se calhar já temos em excesso em Lisboa, mas que mostra que há realmente aqui uma oportunidade fantástica na cidade. Ora bem, eu tenho
esta questão do que é que valem, do que é que valem ou não as conferências das partes, neste caso das alterações climáticas. Mas não só, quer dizer, porque nós temos efetivamente estas conferências das partes que estão associadas às convenções das Nações Unidas, alterações climáticas, diversidade biológica, combate à desertificação, o mar, Tratado do Mar. Portanto, nós temos realmente sempre, e esse tem sido um dos grandes dilemas que têm sido colocados, é que se aqui há 25 anos nós éramos capazes de ter, se calhar, umas 5.000 pessoas reunidas durante 15 dias, o que é, logo à partida, se calhar, considerado um bocadinho excessivo. Mas temos todos os anos, devo dizer, aliás, que, por exemplo, enquanto na diversidade biológica, no combate à desertificação, estas COP realizam-se de 2 em 2 anos, no caso do clima é todos os anos. E se nós tínhamos um número de pessoas que eu diria era gerível do ponto de vista da representatividade da sociedade civil, das organizações não governamentais, dos interesses ligados às agências das Nações Unidas, dos interesses ligados à indústria e depois, obviamente, dos representantes de cada um dos países, que no fundo correspondem às partes, sendo que aqui a União Europeia também é uma parte e não é um país. Mas o que é facto é que nós tínhamos um ambiente gerível, digamos assim, do ponto de vista daquilo que era uma comunidade, apesar de muito ainda lata, não é? Para procurarmos soluções de futuro para as alterações climáticas. Neste momento, quando nós contabilizamos o número de inscritos, não necessariamente os participantes, por exemplo, na conferência que teve lugar há quase 2 anos, no Dubai, nós falamos de 90.000 participantes. E estes 90.000, nós estamos a falar daquilo que se chama a Zona Azul, que é a zona onde decorrem as negociações, porque depois ainda há a chamada Zona Verde, que é uma zona aberta à população do local, a qualquer interveniente e participante. E, portanto, logo aí nós percebemos muitas das críticas que começaram, entretanto, a ser feitas, que é... passámos a ter quase mais um sítio de exposições. Aliás, no caso do Dubai, foi precisamente no espaço que tinha sido da Expo Dubai. Passámos a ter, estamos a discutir o clima, mas a presença nas delegações dos vários países de interesses ligados àquilo que é o fator mais determinante das emissões de gases com efeito estufa, que é o uso de combustíveis fósseis. Passámos a ter realmente uma predominância e uma atividade, no caso de muitos países, desses interesses. Quando acabámos também por chegar à conclusão que as expectativas que nós tínhamos para conseguir ambição não estavam a conseguir ser realizadas olhando para os dados que habitualmente são divulgados 1 semana a 2 semanas antes de cada uma das conferências, portanto podem estar atentos agora a deste ano, que é o chamado Emissions Gap Report do Programa Ambiente das Nações Unidas, em que, da UNEP em inglês, na sigla, e que nos mostra que nós estamos numa trajetória não de 1,5 graus, mas sim numa trajetória, o último relatório apontava-nos para uma trajetória já de 2,8 graus, 2,6, 2,8 graus de aumento de temperatura em relação à era pré-industrial. É claro que
vale a pena nós fazermos as perguntas fundamentais. Vale a pena estas reuniões juntar tanta gente? E aqui temos um pouco o copo meio cheio e o copo meio vazio. Porque, literalmente. O copo meio cheio, o copo meio... Exatamente. Portanto, é verdade. Está mesmo ali nos 50%. Mas depois nós escolhemos a fação. Quer dizer, isto é, nós escolhemos em que lado do copo é que estamos, no ar ou na água. E o que está aqui muito em jogo, e eu questiono-me cada vez que faço bastantes emissões, e irei fazer também para o Brasil, vamos ver se o avião vai cheio, para participar numa reunião destas, qual é realmente a vantagem, não é? O valor. Bem, em primeiro lugar, pode-se discutir se essa é uma vantagem grande ou não, mas o que é facto é que durante aqueles 15 dias, até um bocadinho antes, há uma enorme visibilidade à escala mundial de relatórios, de dados, da presença de políticos nos primeiros dias, que permitem destacar a questão das alterações climáticas de forma global. A segunda questão é que eu não me lembro de nenhuma reunião, talvez em Copenhaga, em 2009 nós tínhamos tido esse problema, porque se pretendia chegar a um acordo e depois foi um insucesso, mas em todas estas reuniões tem havido avanços, e é importante dizer isso. Quer do ponto de vista meramente de compromisso, quer em termos financeiros, eu posso dizer, vamos à última reunião, e eu não me expando muito mais, mas vamos à última reunião de Baku, no Azerbaijão. As necessidades que eu tenho de financiamento público para apoiar os países em desenvolvimento eram estimadas em $1 bilhão por ano, e aqui estou a usar números portugueses, o bilhão português, de Portugal. $1 milhão de milhões. Senão, não é $1 milhão de milhões, é mesmo bilhão, ou seja, é o trillion. Sim, exato, $1 milhão de milhões, não é? O nosso milhar de milhão é o bilhão dele. É $1 milhão de milhões. Exato. Este bilhão é $1 milhão de milhões, ok? E nós conseguimos, isso era a necessidade, e nós conseguimos com 300 mil milhões. Claro que estamos muitíssimo aquém, não é? Claro que o financiamento tinha que ser muito mais elevado, mas não seria pior se eu não tivesse chegado a acordo nenhum? É sempre este conflito que nós temos em todos os momentos. Por exemplo, a ajuda aos países menos desenvolvidos no âmbito de uma parte da Convenção, do Acordo de Paris e da Convenção Quadro do Clima, que é chamada perdas e danos, que é quando eu tenho uma catástrofe que é acentuada pelas alterações climáticas. O que é facto é que eu neste momento tenho um fundo gerido pelo Banco Mundial que permite, através das doações de um conjunto de países, doações limitadas, mas tenho canalizar essas verbas no caso de uma destruição substancial nas Filipinas, em Moçambique, onde for. Portanto, há sempre aspectos positivos. Qual é o aspecto mais negativo, mais dramático? Realmente, é que para mim a solução das alterações climáticas passa muito pelo financiamento aos países em desenvolvimento. Esse financiamento tem que ser feito pelos países desenvolvidos, mas também por muitos países que estão classificados como países em desenvolvimento e que têm já uma riqueza substancial. E isso significa Arábia Saudita, que é um país em desenvolvimento, China, ou seja, há já países que têm aqui uma margem que não é apenas, que não se deve limitar apenas a olharmos para a União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Japão e Austrália. E, portanto, a grande ameaça de eu ter políticas que, no horizonte das próximas décadas, não funcionem, é esta falta esta incapacidade de mobilização de recursos financeiros, que é absolutamente crucial
para eu depois no terreno fazer a mudança. E é aí que eu acho que nós sentimos que é talvez o maior falhanço, a par de nós termos a tal trajetória para não irmos acima de 1,5 grau, e em termos dos compromissos de emissões, que é isso que vai estar agora em cima da mesa em Belém, nós também estarmos a falhar. Belém é o terceiro momento em que os países se comprometem com novos objetivos, novas metas de emissões. O primeiro foi em Paris, o segundo em Glasgow em 2021 e agora é em Belém em compromissos para 2035. E onde, e agora sim é a frase final, a União Europeia era quem poderia estar na linha da frente, mas neste momento ainda estamos a poucas semanas e não tem um objetivo traçado para 2035, nem um objetivo traçado para 2040. Obrigado, Francisco. Eu se calhar iria colocar mais uma pergunta a cada um dos nossos oradores, uma pergunta mais dirigida, talvez de resposta mais curta, e depois então abrir a discussão ao resto da sala. Khalil, há 10 anos, quando eu escrevia mais sobre ambiente, havia uma ideia que aparecia muito, tentar convencer as empresas e os governos de que a transição energética era uma boa oportunidade de negócio também. Havia muito dinheiro a fazer na transição energética. Daquilo que conhece da realidade das empresas, essa oportunidade está a ser agarrada? Foi agarrada? Eu diria que sim. Eu tenho uma leitura sobre esse copo meio cheio, meio vazio, que é verdade, é a realidade, é o copo e o copo meio cheia e meio vazia, não é? Mas eu vejo, chegando na sala ao lado, uma jarra cheia de água para esse copo, que está meio vazio, que é a inserção da natureza nas equações econômicas, o valor da natureza, dos ativos da natureza, inclusive, e importante, para não dizer fundamental, os ativos da biodiversidade, que são parte da natureza. Porque até então, também numa linha de evolução, se pensava na natureza, quando se conversava num ambiente como esse, era o ar, a água, o solo, o mar, os cardumes, quando muito, mas porque é da poluição. Mas a biodiversidade, desde os micro-organismos, não entravam na conversa. A conferência de biodiversidade era uma conferência que acontecia, mas iam só biólogos, pesquisadores, cientistas. Hoje, ela está tomando uma popularidade que todo mundo pergunta, você vai na COP, qual delas? Vou na COP... Mas é só 2 em 2 anos. Mas veio crescendo, né? Então, para responder não só a questão de transição energética, está totalmente, pelo menos eu posso responder pelo que eu vejo no Brasil. Eu sou diretor também da Federação das Indústrias e a gente tem debate semanal e as indústrias do estado de São Paulo congregam uma escala de mais de 1/3 da economia do Brasil, que é bastante. Mas, além disso, a gente trabalha absolutamente integrado com a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, onde tem a política industrial e a realidade, o termômetro no pulso, né, da economia da indústria. E com a porta fechada, a gente conversa com os agentes privados, né? E a questão de novas energias, novas formas, estão absolutamente na mesa e sendo consideradas. E também, agora... A questão das florestas, da recuperação, a questão de buscar a biodiversidade, buscar bioinsumos, a questão dos fertilizantes e dos defensivos, né, os venenos que se colocam na agricultura, que acabam prejudicando, essa consciência chega. E ao se fazer a conta, você começa a ver que isso faz sentido. Então, eu vejo uma mudança assim no horizonte, né? Esse é um olhar mais otimista, mas não é otimista por ser otimista, tem fundamentação. Isso vem vindo de uma forma muito grande. Se a gente for suficientemente inteligente e se a imprensa for apreciativa e puxar essa agenda, eu digo apreciativa porque se ela for depreciativa é fácil dizer o rio está poluído, nós não vamos atingir as metas, o planeta está aquecendo. É verdade, tudo isso é verdade, mas nós temos uma ambulância chegando com remédio, com médicos, a gente precisa ouvir a sirene.
da ambulância que está chegando. Então, eu lhe respondo, do lado do setor privado, está totalmente inserido bastante no que a gente vê, e não é só no Brasil, nas grandes multinacionais, porque o Brasil também é um cenário onde você tem uma enorme quantidade de empresas suecas, uma enorme quantidade de empresas alemãs, empresas holandesas, empresas americanas, né? E agora chinesas, que também chegaram. E a gente vê isso. Muito bem. Professora, uma outra vertente legal que também tem aparecido nos últimos tempos tem a ver com cidadãos a exigirem aos Estados responsabilidade pelos efeitos das alterações climáticas. Esta filosofia também está a fazer caminho no direito europeu e mundial? Perfeito. Obrigada, Antônio, pela pergunta. O papel quando se fala muito dos papéis das cortes, dos tribunais, com relação às ações que os cidadãos vêm trazendo, isso se trata muito na esfera que a gente chama Climate Strategic Litigation. Esse é o universo, que são associações, que são ONGs, são indivíduos que entram com ações contra o Estado ou contra as empresas, não só contra o Estado, para que elas para garantir que as atividades, que as ações políticas, elas alcancem em 2030 a redução de emissão como prometido. E a maioria dessas ações, o que eles demonstram é que as políticas não são insuficientes, e o que elas exigem é o que a gente chama de injunction, né? Que o Estado haja, que altere as suas ações. Isso é o papel da relação, do potencial do litígio estratégico com relação ao clima. Ele tem sua importância para sensibilizar as pessoas, mas ele não é um instrumento efetivo. Ou seja, é impossível depender dos tribunais para que haja uma efetividade no clima, porque isso é um papel, eu digo assim, é um papel, as ações individuais, primeiro leva tempo, dos tribunais, as decisões, uma decisão, para se chegar a uma corte constitucional, se leva 15, 20 anos, para se chegar numa corte de justiça, um tribunal de justiça da União Europeia, 20 anos. Então não é um meio plausível, é um meio de alerta à sociedade, de mobilização da sociedade, mas ele não é um meio efetivo. O meio efetivo como sempre, são os instrumentos regulatórios, são instrumentos legais, e aqui eu abro um parêntese para uma informação importante, que aqui é onde entra uma importante decisão que deve ser levada em consideração, que foi recentemente o Tribunal de Justiça Internacional, depois de 2 anos de espera, finalmente emitiu sua opinião sobre qual é o posicionamento do tribunal quanto o enforceability do Acordo de Paris. E a conclusão da Corte é que o Acordo de Paris ele é um instrumento que deve ser aplicado não só aos Estados signatários, mas aos Estados não signatários. Então, a entrada ou a saída dos Estados Unidos, dependendo de se Trump ou não é Trump, governador, isso não implica, tem consequência nenhuma para o Tribunal de Justiça. E a principal observação é que os Estados, a partir do momento do incumprimento do Acordo de Paris, eles podem sofrer sanções como qualquer sanção do direito internacional permite, incluindo embargos. Então, isso é uma decisão absolutamente revolucionária do tribunal, ao ponto que ele dizer que o incumprimento de um Estado pelas suas obrigações de redução de emissão de clima, independente dele ser signatário ou não do acordo, permite que um outro Estado possa implicar em embargos, ou seja, os mesmos instrumentos internacionais para uma invasão, para uma guerra. E isso é um instrumento, isso é uma opinião de uma capacidade transformadora imensa. E aqui vem um pouco puxando o que o professor Francisco tratou em razão dos estados. Se nós pegamos a lista dos estados que não, os estados que mais emitem ainda no mundo, não são os estados pobres. Ainda a China, ainda Estados Unidos, ainda a União Europeia, olhamos para o próprio umbigo, ainda Brasil é um deles, entendeu? Não são países pobres. E esses países têm capacidade de fazer a sua transição energética a partir do momento que devem ser responsabilizados pelas suas emissões. E sejamos claros, essa decisão do Tribunal Internacional é uma decisão importante num processo de reflexão no que será a ordem política, e aqui eu olho para o professor Ivo, que é quem é que me orienta sobre isso, que será a ordem política, a ordem global em 2030, porque a partir do momento que se abre essa possibilidade de haver sanções entre Estados em razão do descumprimento dos objetivos climáticos, aqui você muda a dinâmica do jogo.
E esperamos em 2030 que isso de fato aconteça. Mas eu acho que uma informação importante, que o papel dos tribunais, sim, são importantes, não nas ações individuais, mas as grandes ações do Tribunal de Justiça Internacional, de mobilização do Estado, e que, de fato, o clima pode se transformar num mecanismo de negociação entre os países, num processo onde as sanções podem ser aplicadas entre eles. Muito bem. Francisco, temos visto frequentemente um discurso tremendista em relação ao ambiente. Eu consigo lembrar-me de várias metáforas do secretário-geral das Nações Unidas que vão nesse sentido. Essa abordagem e um certo ativismo mais estridente a que assistimos tem contribuído, enfim, para bem ou para mal da causa do ambiente? António, antes de mais eu queria aqui, sobre o tema da conferência, fazer só duas pequenas notas que me parecem importantes. É que esta questão das emissões, que é sempre o que está em cima da mesa, eu acho que é uma questão muito mais profunda. E há uma citação que eu gosto bastante de usar, que é do Chesterton, do início do século XX, que ele diz que há duas formas de termos o suficiente. Uma é continuarmos a acumular mais e mais, e a outra é desejarmos menos. E aqui a questão é que verdadeiramente a questão que se coloca aqui é uma questão de consumo. De desigualdades, e mesmo na área da energia e da tecnologia, que é aqui também um pouco o que nos traz, eu não tenho soluções tecnológicas para o clima, ou melhor, eu preciso sem dúvida alguma da tecnologia, mas a tecnologia não resolve por si só, de forma alguma, as questões que são verdadeiramente de índole política e de índole comportamental e social e daquilo que e dos objetivos da sociedade, que muitas das vezes, em vez de ser a promoção da qualidade de vida e do bem-estar, ou que consideram que a qualidade de vida e do bem-estar é uma função apenas do consumo, e em alguns casos é. Quer dizer, se eu estiver num país em que eu tenho que me deslocar meia hora a pé para ir buscar água, como é evidente, quer dizer, as necessidades primárias, eu ter mais dinheiro, eu ter aí uma resposta do ponto de vista económico, é indispensável. Mas depois, eu ganhar 300 milhões ou ganhar 10 mil euros por mês, assim, de forma mais simpática ou próxima, e ganhar 3 mil ou 4 mil, também depende se vivemos em Lisboa ou fora de Lisboa, mas a questão é que já não faz assim tanta diferença. Para o meu objetivo, que deveria ser eu viver bem, preservando o planeta, respeitando os seus limites. Portanto, essa que é a questão-chave. As próprias energias renováveis, quer dizer, há esta ideia de que eu vou precisar sempre de mais energia para as necessidades que tenho. Não, eu tenho que perguntar para o que é que eu preciso dessa energia e se eu consigo que essa energia seja efetivamente renovável e como. Portanto, há um conjunto de paradigmas da nossa sociedade que tem que ser mexido. E depois desta reflexão sobre a tecnologia e sobre o consumo, responder então à tua questão, que é, eu acho... e vou-vos ser o mais transparente possível. Eu dou aulas à licenciatura em Engenharia do Ambiente na Faculdade de Ciência e Tecnologia, e se vocês virem os cursos de ambiente deste ano, das vagas, quando nós temos todas estas crises e mais algumas, não só as notas como o preenchimento das vagas está cada vez mais baixo. Ou seja, podia-se dizer, bem, eu estou a ter aqui estamos todos em crises e estamos com os jovens todos decididos a ir solucionar as questões de ambiente. Não, quer dizer, os jovens estão a sair das engenharias, estão a sair daquilo que dá muito trabalho, a geração que está a entrar no ensino superior. Sabemos que também as vagas tiveram abaixo daquilo, as vagas não, o preenchimento das vagas esteve abaixo, os candidatos abaixo daquilo que seria expectável, e na área do ambiente isso está a crescer. E nós questionamos muito sobre o que é que se passa. Quer dizer, eu tenho um mundo numa emergência climática, com outras crises,
como é que o secretário-geral das Nações Unidas, eu já não estou curioso para ver qual é a frase que a equipa dele este ano vai fazer sair, porque são frases marcantes, não é? Já não temos um planeta a aquecer, temos um planeta a ferver, temos o pé no acelerador rumo ao inferno climático, quer dizer, e em relação à questão realmente da forma como nós encaramos, eu não tenho respostas, porque, e dentro da Zero, e mesmo como docente, não é fácil nós sabermos como comunicar, porque se eu comunicar, conhecendo eu como pessoa ligada à ciência, aquilo que os modelos me apontam e que são consequências dramáticas, principalmente para os países menos desenvolvidos e com menos capacidade de reação, quer dizer, eu obviamente apetece-me falar dessa emergência e de que estamos numa situação cada vez mais grave e dramática, etc. Por outro lado, eu sei que se falar assim, muitas pessoas dizem, então, olha, não há nada a fazer, eu não consigo fazer a diferença, Portugal é pequenino, a Europa também já pesa pouco. Quer dizer, ter aqui uma narrativa que transforme, eu aliás acho que foi o Bernardo que também mencionou isso numa outra conversa, que transforme os problemas do fim do mês e dê relevo aos problemas do fim do mundo, não é fácil. Porque nós realmente estamos preocupados com os problemas do fim do mês. Eu acho que, no caso da juventude e não só, o dramatismo que tem sido colocado, em algumas situações, e a forma da ação também, tem sido, pode ter sido prejudicial. Mas também é verdade que eu acho que daqui a 10 anos ou 20 anos, e estou convencido disso, todos nós, quer dizer, a sociedade em geral vai olhar para trás e dizer, então, mas vocês sabiam o que ia acontecer e não fizeram nada, não foram para as ruas gritar, não se mobilizaram. Como digo, nós estamos aqui bem, mas quem esteja numa Índia, que é quem tem neste momento mais população, quem esteja em África com a expectativa de um desenvolvimento que lhes traga a qualidade de vida, o bem-estar, o uso dos recursos que têm, é efetivamente um drama. Portanto, eu não tenho resposta para a pergunta que fizeste. Eu acho que é um conflito que muitos de nós temos em saber como é que nós conseguimos mobilizar os políticos, como é que nós conseguimos ultrapassar muito do greenwashing que também temos, como é que nós conseguimos ser verdadeiros e dar uma resposta, ter uma ação significativa com impacto. Muito bem, obrigado. Posso fazer um adendo? Porque... Mas então, ele talvez saiba a receita. Não disse antes, mas estejam livres para contribuir em qualquer das. Foi a semana passada, a pretexto do que falava agora. Na semana passada eu estava num congresso em São Paulo, num plenário de 1.200 participantes, o congresso anual do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é uma entidade que já está fazendo quase 30 anos e que ajuda a trazer regras de governança para o setor privado e também para o setor público, se quiserem aproveitar, né? Mas para dar publicidade e trazer... É um centro de referência para a governança. E na palestra de abertura, que era uma palestra para tratar do tema principal do Congresso, que é momentos de muita instabilidade que nós estamos vivendo, é Navegando em Mares Revoltos, era essa o título, né? E o palestrante, que é um notável economista climático, um ativista, uma figura muito, muito importante, o Pavan Sukhdev, que é um indiano baseado aqui na Suíça, com quem eu trabalho há 12 anos, e como parceiro. E ele apresentou uma citação recente do responsável à época, quando ele foi professor em Yale, no começo dos anos 2000, era o responsável por essa área de economia ambiental e da sustentabilidade, né?
E ele deu a seguinte declaração, esse professor. Ele falou que nos últimos 30 anos, algo parecido com isso, nos últimos 30 anos eu venho estudando a sustentabilidade e o meu diagnóstico sobre as causas e como chegar às soluções, eu percebi que eu estava completamente errado. Hoje, o diagnóstico não era a emissão de gases, não é a questão da energia, não. As causas do que temos hoje, elas se devem a 3 fatores ligados ao homem: a cobiça, o egoísmo e a apatia. Só para entrar... Não está muito longe. Não, está muito dentro. Oi, por favor. Posso falar? Uma das formas, quando eu comecei a minha carreira, um dos primeiros livros que eu publiquei foi sobre consumo sustentável. E eu sou jurista de direito do consumidor. A minha área hoje é direito do consumidor e direito da energia. E eu me preocupo, tenho uma certa preocupação com o comportamento e compreendo que há necessidade de uma mudança do comportamento humano. E começa pelas próprias. Eu mesmo passei a andar hoje, cheguei aqui com o meu capacete de bicicleta, estou andando de bicicleta, e isso é um hábito que eu criei na Holanda, depois de morar na Holanda, e não quero perder, porque eu sei que isso é a minha responsabilidade como cidadão. O desafio é muito maior. Só que aí a grande pergunta que se faz, concordo, é que o modelo de consumo ele é muitas vezes desenhado pela própria regulação. A forma que você transporta, o transporte público, o investimento se faz no transporte público, entendeu? E a acessibilidade do transporte público. Por que determinados países usam determinados... Eu morei em vários países, morei em 7 países diferentes. E cada país tinha uma mobilidade extremamente diferente. O último país que eu morei antes de vir morar em Portugal foi a Holanda e, de fato, tem um sistema de mobilidade diferente, tem uma consciência diferente. E muito do modelo do consumo está desenhado no modelo regulatório de desenvolvimento que o país escolheu. Mudar os hábitos também significa mudar a regulação. Então, eu tenho uma preocupação, eu acho que, obviamente, nós temos um modelo de consumo que precisa ser transferido, alterado, mas esse modelo de consumo ele foi construído por um modelo econômico do Estado. E aí, para alterar esse modelo de consumo, também se deve alterar esse modelo econômico do Estado. É difícil, politicamente, talvez quase impossível. Do meu lado cético, ainda não tem nenhuma resposta. Mas eu acho que eu tenho um certo receio de culpar o consumidor. Acho que precisa ter uma alteração do consumidor, mas a função regulatória, o desenho regulatório, o desenho da economia é feito pelo próprio Estado. O Estado desenha, tem uma responsabilidade. Como jurista, eu tenho essa impressão, depois de ter estudado o tema por 10 anos e ter trabalhado de tantas formas a observar o consumo, o comportamento do consumo, de onde é que vem, de onde é que ele é originado, as empresas, das empresas. O que muda? Por exemplo, existem as ações, falando sobre estratégia climática, eu tenho algum receio de tratar a estratégia climática contra as empresas de petróleo, porque as empresas de petróleo, na verdade, elas são uma resposta ao mercado. Supomos que agora é o que muitas associações, que muitas ONGs exigem a redução do consumo de petróleo, da produção de petróleo. É possível? Não. Porque hoje a gente tem uma economia baseada em petróleo. Se para de se consumir o petróleo, se para a indústria. Se deve o quê? Haver uma transformação da indústria, se deve transformação a partir do consumo. Não o consumidor individual, o consumo em geral. Isso é um processo lento e que se não houver a imposição do Estado, não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Se não houver a exigência que as empresas passem por uma transformação de eficiência energética, aqui eu não estou falando de relatórios de sustentabilidade, não, que colapsou na União Europeia. Eu estou falando efetivamente das obrigações das empresas que mais emitem, que isso já existe ao longo dos anos. Quanto às cimenteiras que já devem reduzir as suas emissões. E esse é o processo de redução do consumo sobre obrigações, mas que se não houver a alteração do consumo e do consumo, seja do consumidor ou do consumo seja via industrial, a alteração de fato não vai ocorrer, mas essa se exige uma alteração regulatória, e a alteração regulatória se dá dentro dos parlamentos. E essa de repente, meu pequeno contributo. Eu preciso só de uma frase. Okay. Só para dizer Claro, que eu estou claro. completamente de acordo com o Lucílio. Isto é, não é... muitas das vezes nós temos esta ideia de, todos nós temos de mudar. É verdade. Quer dizer, do ponto de vista
essa mudança tem que nos atingir a nós também. Mas, às vezes, colocamos uma carga exagerada nas pessoas, são as pessoas que têm que mudar, e não é por aí. Tem que ser as duas coisas. Quer dizer, tem que haver realmente uma capacitação, uma consciencialização. Eu tenho, se calhar, que realmente as pessoas têm começar a experienciar outras formas. O desafio de andar de bicicleta em Lisboa, que para mim, mais do que as subidas, o que me aterroriza são os carris dos elétricos, onde aqui há pouco tempo caí à frente de um polícia. Pensei um segundo antes que não deveria enfiar o pneu da bicicleta no carril do elétrico, e foi o que aconteceu. Mas pronto, tive a solidariedade do polícia a dizer: faz muito bem andar de bicicleta, pronto, não se esqueça que há carris. Agora, tirando isso, portanto, eu acho que nós temos que, ainda ontem vimos que nós consumimos o dobro dos alimentos que necessitamos em Portugal. Quer dizer, o desperdício que isso significa e as consequências que nós temos para a saúde. Portanto, há aqui que ter uma consciência individual desse nosso consumo. Mas, obviamente, sem sombra de dúvidas, tem que haver uma regulação que é possível e desejável da parte de cada um dos países, da parte da União Europeia, da parte, inclusive, é por isso que eu acho que o multilateralismo e as Nações Unidas são tão importantes, na solução de problemas globais, onde eu tenho que ter uma resposta global. Muito bem. Consumimos o dobro e fora o que vai para o lixo desse dobro que consumimos, não é? Que é desperdício puro, não é? Exatamente. Muito bem. Nesta altura eu cederia este microfone à nossa plateia de cidadãos e consumidores. Aceitam-se as vossas questões e contributos? Eu vou. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Matilde, sou estudante da licenciatura de Direito na Nova School of Law e eu sinto que eu tenho uma enorme dificuldade e o professor Francisco Ferreira mencionou que estamos numa situação em que tanto podemos olhar para o copo meio vazio como meio cheio, mas eu muito honestamente eu não consigo ver o copo meio cheio sequer. Eu compreendo que se calhar a nossa caminhada para a sustentabilidade é uma corrida de 5 km e eu valorizo que 5 passos são melhor do que 0 passos. Mas eu sinto que todos os avanços que estão a ser feitos não estão a ser feitos a um ritmo suficiente. E lá está, eu sinto, como também mencionou, é muito uma questão de consumo, é uma questão de índole comportamental e social e eu percebo que não possamos colocar uma pressão tão grande nas pessoas e que o Estado também tem uma enorme influência e que a própria legislação e o nosso modelo de consumo tem que mudar, mas faz-me uma certa confusão e espécie. Obviamente eu também não defendo um Estado paternalista, mas eu acho que o Estado deve governar pelo exemplo. Acho que o Estado nas escolas públicas deve promover uma alimentação sustentável, uma alimentação saudável, deve promover o uso de recursos naturais, que isso não acontece, por exemplo, a quantidade de papel que utilizamos nas escolas, que não é reutilizável e tudo isso, e portanto se calhar era um certo pedido que estas minhas dúvidas, meio que em forma de desabafo, se concretizam. Como é que eu consigo olhar para o copo meio cheio, porque efetivamente tenho essa dificuldade? Vamos ver, eu acho... António, não sei se queres receber várias perguntas. Foi um pouco na linha do que eu disse no início, que é... nós estamos numa trajetória de 2,6, 2,8 graus de aumento de temperatura. Mas eu não tenho dúvida que se nós não tivéssemos tido o protocolo de Kyoto, se nós não tivéssemos tido o Acordo de Paris, se nós não tivéssemos tido estes pilares de responsabilidade que são Estados, empresas, pessoas, a olharem para o problema das alterações climáticas, eu estaria num aumento de temperatura de 4 graus. Ou seja, o meu copo meio cheio é é o facto, por exemplo, de eu ter mecanismos, vamos ser práticos,
o meu passe, que eu utilizo no dia-a-dia, é 40 euros, porque ele é pago pelos poluidores. Ou seja, são as verbas do Comércio Europeu de Licenças de Emissão que subsidiam o facto de eu conseguir ter o passe a este preço. Senão não conseguisse. Quer dizer, se calhar conseguiria, mas de forma muito mais difícil. Eu tenho aqui um canalizar de receitas de um lado para uma aplicação em transporte público, em menores emissões, etc. Em apoios na transição do gás para a eletricidade, nos apoios às renováveis, etc. Portanto, além disso, porque eu acho que nós temos realmente de olhar para as questões mais negativas e mais positivas. Portanto, é verdade, como o António diz, que no final de uma conferência, nós vemos o copo muitíssimo vazio. E vemos, caramba, quer dizer, com tanto dado que saiu, precisávamos aqui de ir a 120 km/h, mas só num veículo elétrico ou numa bicicleta numa descida, não num motor de combustão, e nós estamos a ir a 10 km/h. Quer dizer, o que é que se passa? Como é que é possível? Mas mesmo assim nós percebemos que há ali fatores fundamentais que fizeram a diferença. E é isso que eu acho que é importante valorizar. No momento em que nós dissermos, e atenção que muitos dizem, as conferências das partes, estas reuniões anuais, não servem de nada. É um desperdício de tempo, é um desperdício de recursos, são não sei quantas emissões, vão lá o chefe de Estado e aquilo que dizem tem pouco impacto, etc. Claro que eu acho que as COPs não estão a dar resposta neste modelo de dezenas de milhares de pessoas a irem para um sítio durante 15 dias. Não é por aí. Por exemplo, foi mais importante aquilo que se passou em 2014 entre o Obama e o Xi Jinping no desbloqueio daquilo que viria a ser depois o Acordo de Paris, do que não sei quantas COPs. Mas o que é facto é que eu tenho muitos resultados positivos, que eles são escassos, mas eu também não os devo esconder e devo-os valorizar e dizer que eles têm sim de ser aumentados. Quer dar uma resposta para ela? Eu acho que era um excelente mote, enfim, ajudar a Matilde a ver como é que se pode ver o copo. Calil, posso acrescentar para... Não, eu tenho que dizer, mas vou esperar, Lucila. Falar. Ok. Eu vou falar. Matilde, bem-vinda. Eu não ensino a licenciatura, então provavelmente você não é minha aluna. A ver que às tantas ela teria uma má nota. Não. O Bernardo ensina Law and Sustainability, eu ensino só no mestrado e no doutoramento. Por isso que não são minhas alunas. Direito ambiental, o que prova direito ambiental não é uma disciplina na licenciatura em Portugal. Não é. É um direito, nós temos na Nova School of Law, direito ambiental é uma disciplina que tem apenas no mestrado. Enfim, excelente pergunta. Eu vou falar um pouco do copo cheio e do copo vazio numa perspectiva não da União Europeia, não do direito internacional, mas mais do direito europeu. Isso foi minha intervenção e o professor Francisco tratou muito bem com relação à COP. O problema da transição energética, da transição climática, é que a sua complexidade ela vai muito além do que o direito lhe pode conceber, de conhecer. O que a gente estuda na Faculdade de Direito são as obrigações do Estado, são o incumprimento, o que ocorre com o incumprimento das obrigações do Estado e suas regulações. Mas a partir do momento onde começamos a adentrar e emergir na sua complexidade das suas regulações, sobretudo setoriais, as regulações da biodiversidade, regulações do setor da energia, nós entendemos que o nível de complexidade é tão imenso que isso gera o que a gente chamamos de fragmentação no direito, ou seja, para você ser uma especialista numa área de direito ambiental, você basicamente tem que ser especialista especificamente na área técnica também. E qual é a consequência disso? Fazem 20 anos que trabalho no setor da energia e que, como consequência, sobretudo, dos renováveis. E eu consigo ver o copo cheio e o copo vazio várias vezes. O copo cheio é constante. Nós viemos de uma transição, de uma tentativa e numa incansável caminhada
de 20 anos de uma transição energética onde a União Europeia basicamente não tinha renováveis. Nós começamos do zero. E hoje nós estamos chegando a 55%. Ok? Vamos chegar a 55%. Para isso não é nada trivial. Aqui há uma revolução no transporte, há uma revolução na como se transmite energia, sem falar nas incertezas tecnológicas sobre qual é o meio mais eficiente de se produzir uma energia mais barata e tal, que a gente chama de Energy Efficient Principle Force, que é um princípio jurídico, okay? Hoje que está na regulação da governança da União Europeia. Então eu vejo muito copo cheio, uma tentativa em uma boa fé de se tentar alcançar, mas é difícil, é caro, existem lobbies, existem interesses políticos e nós somos 27 Estados-membros. Okay? E decidir entrar num acordo em 27 Estados-membros também não é trivial. Então, se busca a eletrificação, investimentos nos grids, interconectividade, tivemos o colapso de energia, tivemos o blackout em Portugal há 4 meses atrás, que é consequência disso, da complexidade tecnológica. Temos o copo vazio? Temos. Vemos sim o copo vazio. Qual é o exemplo do copo vazio? 2 dias atrás, o Parlamento Europeu aprovou que os relatórios de estabilidade, que seria um grande avanço na governança das empresas, passou a ser reduzido para empresas com turnover, com balanço líquido de 450 milhões de euros. Isso você reduz para, em Portugal, 50 empresas, o que havia uma expectativa de ser grandes empresas. O próprio Bernardo foi um grande capitaneador de treinar as micro e pequenas empresas a produzir um relatório de sustentabilidade, e isso colapsou nos nossos olhos. Isso colapsou politicamente. E aí você vê o copo vazio. Então, que tentamos ver o copo cheio e tentamos entender o copo vazio, lutar para que o copo vazio não corra, muito embora eu acho que essa batalha é perdida, o quão avançado está. E voltamos, e eu acho, até ontem estava discutindo junto com os sócios de História da Advocacia, eu disse, é voltar às políticas setoriais, que foi o que sempre funcionou nesse processo de transição. Mas o copo está vazio. E é importante, sobretudo a sua geração, que veja o copo vazio, entenda o copo vazio, entenda uma perspectiva histórica do copo vazio, para que vocês possam continuar mantendo o copo vazio, o copo cheio. Porque as políticas funcionaram. E nós vamos chegar a 55% de renováveis. Isso eu garanto a você. Muito bem. Khalil, queria entrevistar. Perdão. Não, obrigado. Eu tenho uma colocação a lhe fazer, porque essa sua dúvida e esse questionamento de o que nós podemos fazer, as coisas estão indo bem, estão indo mal, será que estão indo mais mal do que bem e irreversivelmente mal? O meu neto fez um questionamento desse para mim. Na verdade, para minha mulher, que é uma jornalista, que escreveu um livro recentemente e o incluiu no livro, porque ele fez esse questionamento. Adianta? O que está acontecendo? Ele tem 14 anos, né? E eu tive que pensar muito sobre isso, e mesmo hoje aqui, eu fiquei pensando qual a resposta que eu tenho para mim, inclusive, né? Para eu não ir para o hotel e pular da janela, né? Eu não estou num andar muito alto, mas se eu pular, vai dar problema. O que eu queria responder, e isso eu me inspirei num artigo que eu li bem recente sobre uma estrela muito importante. O nome dela, eu estava olhando aqui para poder lembrar, porque é um nome diferente, mas se chama Betelgeuse. Essa estrela é mais ou menos entre 10 e 20 vezes o tamanho do Sol. E em 2019, os cientistas, os astrônomos que ficam aí olhando o universo, viram que ela estava escurecendo e que isso indicava que ela estava prestes a explodir. Então, que essa estrela vai explodir, e é um fenômeno raríssimo e, além de tudo, espetacular e com muitos aprendizados, né? E ela não explodiu e parece que era alguma coisa que fez ficar mais opaco, então deu a sensação que ela estava perdendo brilho. Mas, de qualquer maneira, a luz que a gente vê dela hoje, pela distância que ela está, essa luz saiu de lá mais ou menos na Idade Média. Então, veja bem, né? E ela, pelos estudos estatísticos e os cientistas da área, dizem que ela vai explodir com certeza, nos próximos 100 mil anos, ou de hoje ou até 100 mil anos. Bom,
Quando a gente olha as questões da sustentabilidade e as questões da regulação e as questões da nossa sociedade, inclusive de consumo, né, da consciência para o consumo, quando a gente vê hoje as redes sociais com acesso enorme, o que a gente está falando aqui hoje pode estar na rua já, né? Uma vez eu dei uma palestra, quando eu cheguei em casa... Vai estar amanhã, vai estar amanhã. Mas isso amanhã. Mas tocou o telefone e aí o cara falou, você viu o que saiu em tal lugar? Era uma referência do que eu tinha falado numa palestra, alguém usou, mas em 1 hora, estava no ar, né? Num outro artigo, não era nem do que eu falei. Alguém me citou como referência para fazer um outro raciocínio. O que eu quero só dizer é que esse copo meio cheio, meio vazio, a gente está passando por um momento de transformação muito grande. A incerteza vai ser o nosso companheiro de viagem, não tenha dúvida. Mas a gente está vendo evoluções enormes nas regrações. A comunidade europeia, por exemplo, eu olho, vocês ficam aqui na Europa, olhando de fora da Europa, a Europa é uma grande estrela-guia para o mundo. A Europa tem tomado atitudes e tem colocado legislações, ambições muito importantes, muito importantes. E o mundo presta atenção na Europa, né? E aí, por exemplo, em 2027, as empresas vão ser obrigadas a colocar nos seus balanços aqui, que é o CSRD, Corporate Social Responsibility. Bom, é só tudo em inglês, isso aí vocês que têm que resolver. Esse é um problema europeu e do Brexit, não é um problema meu. Mas é tudo... Eu sei, eu estive lá faz 1 semana. E eu ia a Londonderry, mas eu não consegui por causa de maré, uma maluquice. Mas o que eu queria dizer para você, e para você em particular, né? Essas legislações têm mudado e a consciência também tem mudado e a gente precisa continuar falando. E, por exemplo, mesmo essa questão que eu não acompanhei, de que agora os relatórios de sustentabilidade estão limitados a empresas até com 450 milhões para cima. Então, um monte de empresa não vai precisar emitir o relatório de sustentabilidade. Mas isso não quer dizer, e eu não acompanhei nada disso, mas eu tenho certeza, isso não quer dizer que as empresas menores não terão que cuidar da sustentabilidade, porque na cadeia de valor das grandes empresas, elas fazem parte. E quando, no chamado escopo 3, que é uma das questões de como calcular os impactos das empresas, que elas vão ter que incorporar o escopo 3, que é o impacto do seu fornecedor, o impacto do seu insumo, então a sua energia, tal. A hora que isso chegar, e já está formatado, é uma questão que as empresas também pedem, espera, eu não aguento, me dá um tempo. Na hora que isso chega, essa questão está resolvida, porque o relatório, e na verdade o relatório de sustentabilidade é alguma coisa intermediária. Por exemplo, ninguém aqui faz um relatório, com perdão do exemplo muito simples, de que escovou o dente hoje, que penteou o cabelo, ninguém faz isso. Porque isso já está incorporado. A sustentabilidade vai estar incorporada economicamente e até em termos de cidadania. A gente vai fazer isso. Vocês, mesmo Lisboa, eu ando aqui na cidade, tem pouco lixo na rua, tem pouco. Tem lixo na rua, lhe incomoda, mas podia ter muito mais. Porque a pessoa segura o lixo, vai pôr, tem a lixeira, etc. É um processo. Mas se a gente achar que não vai dar tempo, mas nós vamos sofrer. É um voo turbulento. Vocês já viram o avião quando acende aquela luzinha e o comandante ou o chefe de bordo fala, estamos passando por uma área de turbulência. Suspende o serviço de bordo e esse tempo pode durar 1 hora, 2 horas ou o voo todo, né? O voo será turbulento, mas tem muita coisa boa acontecendo e o nosso tempo, a gente precisa olhar um pouco esse tempo do universo, né? O nosso tempo, a nossa ansiedade, talvez a sua geração vá ver isso. A minha pode ser que não vá ver mais, mas isso não, eu vou continuar puxando. Enquanto eu estiver puxando corda, tendo força, eu vou puxar para esse lado. Quando eu sair, o outro vai puxar. É assim. Essa é a minha visão. Muito bem. O Fernando também tinha algo para partilhar connosco? Pois, mas como o Fernando vai estar com os oradores daqui a bocado, vai ter o privilégio de estar com eles, eu vou-vos fazer esta pergunta diretamente a vocês e vou talvez estimular a que outros dos seus colegas falem.
fazer uma pergunta? Sim. Talvez mais uma observação. Eu sou menos capacitado aqui para falar destas. Chamo-me Luís Macedo Cunha, faço parte do Conselho de Diretor do Grêmio Literário. Fiquei satisfeito por ver o seu otimismo em relação ao desenvolvimento destas coisas, porque na minha experiência de vida, ainda há dias vi que a BP, o CEO da BP, ia ser despedido, já se tinha despedido, ia sair, porque a BP, ao contrário das outras grandes petrolíferas, tinha resolvido assumir uma atitude pró-ambiente, amigável do ambiente, e isso tinha resultado mal, porque a evolução da cotação das ações era claramente inferior às outras grandes empresas do óleo. Fiquei descontente. Hoje de manhã, também a ver um resumo de notícias do The Economist, vi que vinha à Europa o secretário das Finanças americano, o Sr. Bett, não me lembro agora bem o nome dele, que se ia encontrar com o europeu, o correspondente do comissário europeu, porque o Sr. Trump não gosta das exigências que estão a fazer, desses relatórios e tal, que as empresas americanas, para trabalhar na Europa, teriam de fazer também. E ele quer isentar as empresas americanas dessa obrigação, porque são muito pesadas, tinham de gastar muito dinheiro com isso. Ou seja, isso são, para já não falar daquelas conferências de imprensa do Sr. Trump, em que ele questiona claramente que haja alterações ambientais e se as há, que sejam promovidas pelos seres humanos. Fico um bocado baralhado, ouço falar no copo meio cheio e meio vazio, eu que não ando muito a pensar nisso, porque pela minha idade provavelmente já não vou ser muito afetado. Fico confuso, digamos assim, se faço o copo, mas também percebo aqui uma coisa, aqui um especialista desta área, que é brasileiro, é mais otimista que um europeu. Somos todos nós, estamos aqui com a cara um bocado de macambúzia, não é? Outra coisa que já agora, para aumentar um bocado o otimismo dos presentes, ali o Francisco, que eu conheço de ver da televisão, não o conhecia pessoalmente, falou na bicicleta, nas dificuldades. Eu deixei de andar de bicicleta porque caí da bicicleta e fiz uma ruptura de ligamentos em 2 sítios e, portanto, deixei-me disso. Mas tenho um passo da terceira idade para andar aqui em Lisboa, atenção. Isso pode dar algum otimismo, porque eu ando, de facto, os transportes públicos, mas sou criticado por isso, por alguns familiares, mas dá um ar de otimismo. Em relação ao problema da Betelgeuse, a estrela gigante, não sei se sabe que o nosso Sol é uma estrela da 3ª geração. Se não houvesse estrelas dessas que tivessem explodido e criado, espalhado o resultado da explosão pelo espaço, o Sol não teria aparecido, que resultou dessa poeira e tal. Nem havia ouro, porque o ouro só é formado nos últimos microsegundos antes da explosão, tem um núcleo muito pesado, não é? E, portanto, o ouro não faz grande falta, mas pelo menos, olha, serve para refúgio de quem tem medo das bolsas e tal, compra ouro. Bom, eu estou-me a divertir a falar, foi só para... E fico satisfeito que vejo uns sorrisos na cara das pessoas que estavam com um ar um bocado estranho. Atenção, a juventude não esteja assim tão preocupada, que isto está a se resolver. Agora, atenção, quem está envolvido nisso tem de ter em conta a natureza humana. Porque se não têm em conta a natureza humana e fazem coisas muito otimistas, acontece o que aconteceu eventualmente em algumas ideologias que pensavam que o homem poderia ter umas características e tem outras, e não vale a pena ignorar isso, senão não se avança. Bom, obrigado por me terem escutado. Obrigado pela reflexão. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite
e queria agradecer também o convite e a oportunidade de ter estado ontem com grandes senadores da sustentabilidade e também do pensamento internacional. Portanto, estamos a falar de assuntos globais, não é? Mas que eu vou-me primeiro apresentar, sou Sérgio Fonseca, sou responsável de uma empresa consultora que trabalha ao nível da engenharia, da tecnologia e da sustentabilidade e, portanto, tem apoiado durante já mais de 10 anos a indústria, portanto, organismos e organizações também municipais e também tenho tido a oportunidade de trabalhar ao nível de projetos internacionais ligados à parte da sustentabilidade e à parte da descarbonização. E a descarbonização feita através de tecnologia. Queria-vos deixar aqui uma mensagem bastante positiva, porque eu acabo de chegar do Porto, de um projeto em que estou integrado de capacitação e sensibilização de executivos para estas temáticas, portanto, para a temática da eficiência energética e da sustentabilidade, que tenta abarcar em 2 anos cerca de 300 a 400 responsáveis de empresas, PMEs. Portanto, não estamos a falar de empresas corporativas, estamos a falar de pequenas empresas. E a primeira percepção que tive foi a que realmente existe uma consciência já muito presente nos responsáveis empresariais de que estas temáticas são temáticas a ter em conta e que se têm que capacitar e preparar para poderem trabalhar não só nas exigências legais, mas também no mercado, que neste momento é exigente. Portanto, a questão do reporte de sustentabilidade e das empresas terem que trabalhar em cadeia e serem, de alguma forma, convocadas a ter as boas práticas que as outras corporativas também têm que ter, faz com que nos dê aqui um sinal muito positivo do que tem acontecido na prática em Portugal, em Espanha e nos outros países. Portanto, a existência de um Plano Nacional de Energia e Clima que foi renovado, passou a ser mais exigente, mas também adaptado às novas realidades e aos contextos de guerra, faz com que haja uma modelação das necessidades, ou melhor, uma adaptação destas empresas a estas novas realidades pela parte económica dos custos da energia, pelas opções que têm que ter sobre as escolhas para serem mais competitivos. O que eu quero dizer é que estou extremamente positivo porque considero que conseguimos criar territórios mais descarbonizados e mais preparados para a reindustrialização que é necessária, por exemplo, na Europa. E Portugal e Espanha, com a energia a preços mais competitivos, consegue realmente ser um território que atrai e consegue oferecer essa capacitação. Agora queria deixar aqui 2 temas que têm a ver com tecnologia. Um deles é que no início há 15 dias recebemos aqui em Portugal o diretor da Agência Internacional de Energia e fala de 2 temas tecnológicos que têm a ver, com a adaptação às alterações climáticas e uma tecnologia que vai ter que estar presente pelo aumento de temperatura dos diversos territórios, que são as bombas de calor e os aparelhos de ar-condicionado, que vão estar proliferados pelo mundo e vão aumentar muito em termos da sua produção e da sua implementação. E outra questão tem a ver com a inteligência artificial e a existência dos data centers como grandes consumidores de energia no mundo. O que eu queria deixar também, porque queria deixar esse sentido positivo, era questionar qual é a visão, de que forma é que podemos pôr a inteligência artificial a trabalhar no sentido positivo para a sustentabilidade. Que ferramenta é que ela pode ser e pode oferecer à sustentabilidade? Muito bem, é uma pergunta boa para perspectivar aqui o fim do nosso debate, é uma pergunta que tem a ver com o futuro. Portanto, pedi a cada um de vós que respondesse com a maior brevidade possível. Eu posso começar? Sim.
falar sobre o futuro, não responder as perguntas, só uma observação. A inteligência artificial, enfim, é um bom modo. Acho que também, então concordo. Agradeço pela oportunidade, agradeço pelas perguntas, tiveram vários pontos interessantes para abordar em razão do curto tempo. Vou focar na inteligência artificial. Eu vejo a inteligência artificial sobre duas perspectivas. Uma é a utilização da inteligência artificial em si para a inovação, e isso relativamente já se surge algumas, já se verifica, por exemplo, no setor da energia, já se utiliza a inteligência artificial para melhorar a possibilidade de previsibilidade da produção de energias renováveis. Então, se consegue se prever melhor o clima, a coleta de dados é maior, e se prevê exatamente, por exemplo, com relação às renováveis solar e wind, definitivamente se consegue aumentar a previsibilidade da produção para dias futuros, né? Isso já é aplicado na inteligência artificial e, de fato, é aplicado com uma certa objetividade. Eu não vejo uma aplicação da inteligência artificial como um boom, como se fala, ainda é muito limitado. Eu tento ser um pouco cética nessa onda. A segunda vertente é com relação aos data sciences. E, de fato, os data sciences é um problema em termos de consumo de energia. De qualquer forma, é mais fácil de controlar, porque o data science ele é localizado num local específico. E com uma política energética você consegue exigir, por exemplo, que o desenvolvimento, e hoje existe na União Europeia, porque inclusive a obrigação de reportar os data science já foi feito para a Comissão Europeia, está para sair o relatório de todos os data sciences na União Europeia. É mais factível de controlar, a partir do momento que você exige que aquele centro tenha uma produção fixa de energia renovável e tal. Eu não vejo, gostaria muito de escutar da parte técnica em engenharia, mas eu tento ver esse debate um pouco inflado. Eu vejo um problema não tão problema fácil de se resolver dos data sciences, não tão complexo como uma mudança de comportamento social. Mas, obviamente, merece ser uma análise. Salienta que o Diretor-Geral de Energia salientou estas duas tecnologias como são as que vão requerer mais energia no mundo nos próximos 10 anos. Eu não vejo isso na Comissão Europeia. Eu não vejo essa replicação na Comissão Europeia. Eu, de fato, não tenho um debate muito próximo do Ministério do Diretor-Geral de Energia de Portugal. Meu diálogo é direto com a Comissão Europeia do DG Energy. E eu não vejo a preocupação do DG Energy com tanta ênfase a esses pontos. Hoje, a principal preocupação do DG Energy são grids, interconectores, investimento para a possibilidade de eletrificação. Esse é o ponto principal. Quando se vai, tem alguns pontos. Mas se eu for elencar as preocupações do DG Energy, o Data Science não está entre os 10. Obrigado. Olha, prazer em revê-lo e obrigado pela pergunta. Eu vou aproveitar e fazer aqui um disclosure, que eu tenho acompanhado e dialogo bastante com o Comitê de Recursos Naturais da ONU, da Agência de Meio Ambiente, a UNEP, né? E o diagnóstico que eles têm é de que a gente vai ter que ter uma política global, né, de segurança para recursos naturais, principalmente os recursos minerais, porque o consumo de energia projetado para o mundo é muito grande, vai crescer. E é por causa do ar-condicionado, que é uma consequência do aquecimento e, portanto, vai demandar os data centers cada vez demandando mais, mas, além disso, também a inclusão das pessoas nas economias em desenvolvimento, que você vai aumentar o consumo de energia por conta da inserção numa economia que exige isso para a produção de bens e serviços, né? E também, infelizmente, por conta das questões militares, que você tem um caminho, pelo menos nesse curto prazo, um impulso muito grande para a indústria bélica, né? E isso consome energia e consome minerais raros. E a tecnologia de informação, que o data center faz parte, mas de comunicação e tal, também demanda minerais raros, que vai demandar mais mineração, energia e trabalho.
Então a gente vai ter, nesse voo turbulento, vai ter bastante turbulência pela frente, porque nós não estamos num momento de transição de energia, nós estamos num momento de adição de energia. Mas é uma adição em paralelo com o modelo de transição, né? E no futuro, lá na frente, nós vamos evoluir e teremos que fazer isso. E essa conta ela é uma conta virtuosa. Se a gente usar economicamente, usar a tecnologia a serviço, a gente vai chegar. Mas tem um período que demora. E a solução não é uma bala de prata. Vai ter que passar pela legislação, pela consciência das pessoas, pela imprensa livre e cada vez mais ativa, pelas universidades, pelas empresas, né? E as empresas, para aqueles que veem o Trump falando, realmente ele traz coisas assim muito fortes. Mas as empresas grandes têm plano de longo prazo. E isso é uma turbulência, elas vão conviver com isso, mas não muda o plano da empresa. Só porque o presidente dos Estados Unidos quer fazer isso aqui. O presidente... Não, influencia, mas na base, não, penso que não. O comportamento das outras que não seguiram. O PP convenceu-se, assistiu um bocado a esse conflito interno, convenceu-se que o facto de se tornar mais verde perante a opinião pública lhe ia dar vantagens. E depois constatou que isso não estava a acontecer e, portanto... Ela foi um pouco inovadora demais, talvez, no tempo. Francisco, últimas palavras. Bem, eu acho que a inteligência artificial vai ter muitas implicações, mas é absolutamente decisiva do ponto de vista de quem trabalha com ciência, com modelação, na engenharia e não só. Eu acho que realmente precisamos ter uma visão crítica do ponto de vista do seu uso, daquilo que a inteligência artificial gera, mas realmente é um instrumento absolutamente, eu já diria, no meu caso, já é indispensável. Agora, vamos a números. A nossa maior central térmica em Portugal de sempre foi a central de Sines, cuja potência era de 1200 megawatts. O centro de dados de Sines tem um conjunto de medidas de eficiência e, mesmo assim, a potência prevista é de 600 megawatts. Metade da central de Sines. Tem potencial para crescer, mesmo assim. E isso tem implicações. Eles dizem, não, nós vamos ter fontes renováveis de abastecimento. Tudo bem, mas quer dizer, vejam a quantidade de baterias solar, eólico, onshore, offshore, principalmente se calhar já offshore, que eu vou precisar para garantir essa potência contínua de 600 megawatts. E, obviamente, nós estamos numa discussão um bocado esquizofrénica, porque, quer dizer, nós depois percebemos que é cada vez mais difícil. Está em discussão pública uma central solar, mais uma na zona de Castelo Branco. São 1.500 hectares, são 1.500 campos de futebol de uma área vedada para essa central. Portanto, nós temos que ter aqui alguma calma, discussão, transparência no qual é o caminho que estamos a seguir pelas implicações que tem. E claro que nós podemos jogar muito na eficiência, muito na tecnologia para usar menos materiais, para usar menos energia, mas eu no curto prazo vejo aqui situações complicadas neste balanço entre as oportunidades que temos em Portugal e as outras cidades. Também é verdade, e era aí que eu desejava que nós fizéssemos a compensação. Onde é que usamos mais energia em Portugal? Mas no setor, qual é o setor? O setor que precisa mais de ser descarbonizado é a mobilidade. Exatamente, é o transporte rodoviário. Portanto, onde nós andamos de carro a gasolina ou gasóleo, cuja eficiência é 20% a 25%. Portanto, há aqui uma margem enorme
para eu, do ponto de vista do uso da minha energia final, de eu reduzir fortemente para conseguir soluções muito mais sustentáveis. E, portanto, eu acho que essa é a nossa margem de manobra. E as bombas de calor, perfeitamente de acordo. Eu preferi uma solução mais estruturante, que era mexer no isolamento das casas e na qualidade, melhorar a qualidade de construção, etc. Mas, se vocês virem, e aí eu acho que nós temos estado a baixar a fasquia, porque as janelas eram apoiadas pelo fundamental, já não são. As janelas duplas, etc. E os isolamentos eram apoiados pelo fundamental, já não são. Também já não apoiamos as bombas de calor, mas apoiamos os termoacumuladores, que é muitíssimo menos eficiente, 4, 5 vezes menos eficientes do que as bombas de calor. Portanto, nós temos aqui mais uma ligeira esquizofrenia, ou pelo menos não estamos a acertar devidamente no alvo, porque estamos a fazer bem, estamos a apoiar a passagem do uso de gás fóssil, através do programa ELAR, por exemplo, no caso do fundamental, de gás fóssil para a eletricidade, que no nosso caso é predominantemente renovável, excelente, mas por outro lado estamos a fazer a aposta não naquilo que nos poderia dar maior eficiência, mas em soluções pouco eficientes. Só para me calar, eu muito me arrependo, nos anos 90, eu estive ligado ao primeiro plano, ao primeiro PERSU, que era o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos. E na altura o país, em 95, 96, estava cheio de lixeiras. Não eram aterros, eram lixeiras. E o problema resolveu-se, na altura, com o secretário de Estado do Ambiente, que viria a ser famoso, mas sem dúvida que demos uma solução. Mas na altura, eu estava no grupo e tivemos esta conversa, porque eu dizia, mas porquê é que nós não damos já 2 saltos? Que é, fechamos as lixeiras e começamos a trabalhar já fortíssimo na reciclagem, na recolha porta a porta, nas coisas todas, etc. E a resposta que tive foi, tratar das lixeiras já é um milagre. Isso virá mais tarde. O que é facto é que nós agora percebemos que estamos em 2025, a nossa meta de reciclagem para 2025 é 50%, era isso que nós deveríamos enviar para a reciclagem, e nós estamos em 37%. Portanto, temos que passar a ter uma visão de futuro muito maior do que aquela que nós temos. Muito bem, e acabámos a falar de soluções e de caminhos para o copo mais cheio. Obrigado a todos por terem assistido, ao Clube de Lisboa e ao Grêmio Literário. Até uma próxima vez. Obrigado.